Bom dia, meus caros nerds. E novamente aqui, depois de 3 meses, o que eu acho que é o menor tempo, e- é o menor tempo entre um vídeo e outro nesse canal, né? Levando em consideração que o primeiro foi 4 anos atrás. Hoje eu tô aqui para fazer um outro unboxing de coisas que eu comprei entre esse período que eu tava na faculdade e aqui. E apesar desse não ser um canal de unboxing, a gente faz unboxing de vez em quando, mas unboxing de muita coisa, porque se tem uma coisa que me deixa mais ou menos com raiva de vez em quando é ver um canal e tem um cara que ele fica meia hora para abrir uma caixa e por aí vai. Então, vamos logo lá. Primeiro, vão aqui envelope. Dessa vez só tem um envelope é, do outro, esse aqui é outra coisa de campanha do Catarse, que é o Santa Alamo número 2. Pra quem nunca ouviu falar, Santa Alamo é um quadrinho de faroeste, só que ele é antropomórfico. Então, os protagonistas são animais com características humanas. E o primeiro volume tinha saído já e o segundo foi financiado por Catarse, tá aqui, ó. Santa Alamo, parte 2 do Jonathan Nunes, do Rafael Conte. É, Aí tem. Aqui, ó, tá autografado. Tem uma sketch. Emanuel, vale pela força, abraço. Emanuel, garanta que seu revólver esteja carregado antes de continuar a leitura. Forte abraço. Bem legal. E aí vem com dois marca-páginas. Os marca-páginas sempre tem personagens da história de um lado, e aí você vira tem outros personagens da história do outro lado. Tem uma cartaz de adesivos e tem um pôster da Santa Alamo do da região do mundo da história. Bem legal. Santa Alamo é uma série de quadrinhos que, tipo, ela, apesar dela ser essa coisa meio antropomórfica, ela não é leve. Então já vou logo avisando que tem sangue, gore em alguns momentos, de cabeça explodindo e tudo mais. Mas para quem gosta de faroeste, quem gosta de referências a faroeste ou referências no geral, tudo muito bem colocado. Você vê que os caras que fizeram isso aqui colocam muito carinho porque eles gostam de verdade. Acabou de passar um caminhão aqui, mas é a vida, o orçamento e é isso. Então ficou uma recomendação para vocês. Santa Alamos, Balas Não Sentem Culpa. Essa aqui é a parte 2, mas pode correr atrás da parte um que eles têm no site deles. Eu qualquer coisa deixo no link do vídeo o endereço do site deles. Mas é um quadrinho que com certeza vale a pena. Se você gosta de Tex, se você gosta dos filmes do Sérgio Leone, da trilogia clássica dos dólares, assim, pode ir na confiança que você não vai se arrepender. Bem, eu só tinha esse envelope, agora para as caixas. Essa aqui começa com a da Amazon, aí a tradicional faquinha de pão. E aqui, ó. Veio veio o Beasters Volume 1 que tava. Eu escutei muita gente falando positivamente desse mangá na internet no geral, alguns grupos que eu tô no Facebook. O povo falando muito bem dele, só que na banca de onde eu normalmente compro os quadrinhos que eu acompanho não tinha chegado ele. E aí eu decidi comprar pela Amazon a moto. Aí eu decidi comprar na Amazon, na Black Friday, por causa do frete. Eu comprei ele e o My Hero Academia 12. Por causa que a JBC parou de mandar coisa pra banca. E aí eu tinha até o 11, que apesar do 11 eu já tive que comprar pela internet.
E aí, vou acompanhar aos poucos agora, à medida que for sendo possível. Eu tô muito ansioso para ler Beastars, por causa que a crítica tem falado muito positivo, de forma muito positiva da obra. E My Hero Acompanhia, eu continuo acompanhando e esperando a Black Friday chegando aí. E tem mais uma da Amazon, mas eu acho que eu vou partir para essa aqui agora. Essa é a caixa que tem o melhor formato de todos. Ela tem forma de losango, trapézio, sei lá, não, losango não, trapézio, acho que é isso. Isso aqui é eu comprei de um sebo, chama Seboterapia. É, é outro sebo que eu recomendo porque você encontra muita coisa legal com preços muito bons e é confiável. Uma parte dos produtos que você pega estão com uma qualidade boa e eu recomendo muito comprar. A segunda vez que eu compro lá. O problema, na verdade, lá é mais ou menos o frete. Por causa que o frete fica muito caro se você comprar pouca coisa. Então eu fiz uma compra de R$ 120 de livros no geral, por causa que ele conseguia fazer pelo Mercado Livre, enviar pelo Mercado Livre, e aí saía bem mais em conta. Então, vê, aqui o ruim vai ser abrir, né? Que é, até que tá mais fácil do que parece. Epa. Antes que demore aqui, vou puxar um assunto aqui. Há pouco tempo o Martin Scorsese falou que ele não considerava os filmes da Marvel como sendo cinema. É meio complicado julgar alguém como o Martin Scorsese, por causa que o cara tem um currículo de cinematográfico impecável, né? Ele tem filmes aí como Taxi Drive, Os Bons Companheiros, ele tem o Ilha do Medo, o Silêncio, um monte de filme legal. E ele é um diretor da geração meio que daquela safra revolucionária de Hollywood, junto com o Spielberg, o George Lucas. E é um cara que merece o respeito de qualquer um. E aí muita gente ficava julgando ele aí, sem conhecer a filmografia dele. E aí ele falou que o filme da Marvel não é cinema. Ele não considera, isso é a opinião dele, então a gente tem que levar isso como primeiro ponto. Segundo, ele é de uma geração um pouco mais antiga, e eu não acho que ele viu todos os 22 filmes para julgar isso. Primeiro, eu acho que os filmes da Marvel são cinema sim. Porque todo mundo que faz deve ser, considero que eles são extremamente apaixonados pelo que eles estão fazendo ali. Eles consideram os artistas digitais que são responsáveis por aqueles cenários, que os caras que fizeram o filme do Doutor Estranho, por exemplo, foram de cada Oscar. O Vingadores o Ultimato agora, todo mundo, eu imagino que vê alguém como Scorsese falando essas coisas, assim, não deve ter deixado eles muito alegres. Mas eu acho que o Scorsese, ele tá naquela fase da vida dele que ele não precisa mais se conter, ele já é um cara super consagrado e esse é o ponto de vista dele. Se ele vê o cinema como um filme com uma coisa mais artística, porque ele não tá errado em algumas coisas. Os filmes da Marvel, eles tentam passar alguma lição, mas sempre de forma superficial. Pelo menos isso não, tipo, tem uma lição ali, tem uma moral, mas não é o principal. O principal é o entretenimento. Enquanto muitos outros filmes do próprio Scorsese, mais ou menos assim, se concentram em contar uma história, em ter um aprofundamento de personagem e ser uma coisa um pouco mais contemplativa em alguns momentos, embora os dele também sejam bem entretenimento. E se a gente for levar em consideração também, o filme do Coringa, por exemplo, aí, é baseado em dois filmes do Scorsese, que é o Taxi Drive e o Rei da Comédia. Então, é coisa de herói, é coisa de universo de herói, mas tem muito. Ele é muito responsável por certas inspirações, assim. Então acho que foi só uma infelicidade, a fama que isso pegou, que isso saiu por aí, mas os Scorsese continuam sendo gênios, os filmes da Marvel continuam sendo bons, pelo menos pra mim, tirando o Thor, o Mundo Sombrio, que eu não gosto. E vão, depois dessa enrolação, e vão dar uma olhada aqui. Vão lá. É, a Justiça Chama. Isso aqui, se eu não estou enganado, foi lançado pela editora Avec. É um jogo, um livro-jogo de Dungeons and Dragons. E apesar de, tipo, se eu não estou enganado, é um livro de jogo. E é, eu já tinha visto uma vez no site da editora Avec que eles tinham, quando sobre o lançamento disso, eu achei a capa interessante. E na verdade, esse aqui tava R$ 7, então tava tão baratinho lá que eu decidi pegar ele. Eu vou dar uma lida depois, talvez uma inspiração para os jogos aí.
E, de novo, a editora Avec sempre lança coisas muito boas. Nacional, eles investem bastante também, lançam coisas um pouco mais de segundo escalão, às vezes, dos Estados Unidos, porque é difícil pegar assim, mas eles também procuram encontrar coisas da Europa, como a Lena, o January Jones. Então, dá uma chance para as coisas da editora Avec que eles mandam bem. Peguei o Garotas de Tóquio. Dá uma tampada aqui por causa do. Dá uma censura, né? E isso aqui é um quadrinho. Na verdade, eu peguei esse quadrinho aqui. Eu já tinha escutado, acho que no vídeo do Pipoca e Nanquim, eles elogiando esse quadrinho. E acho que a Kanta Kahama aqui chegou a colaborar com o autor da história, que ela lançou o último voo das borboletas lá. E aí eu vi que a história tava no. Tava bem barato lá também. E eu decidi pegar lá por causa que eu tinha ganhado eu ainda fiz a compra, deu 120, eu ainda ganhei um cupom de desconto, então acabei que eu tive que pegar mais duas coisas para dar o 120 de novo. Não que seja um problema. E aí isso aí veio junto com essas coisas. Aí isso aqui eu tava doido pra pegar. Blues, do Robert Crumb. O Crumb, ele é o pai dos quadrinhos indies, de certa forma, um dos principais expoentes para que os quadrinhos indies tenham chegado. Tipo, desse boom, ele, o Art Spiegelman e esqueci o nome do autor do Black Hole, do Big Baby. Eu tive uma resenha sobre ele recentemente, Charles Burns. Então, são os caras dos quadrinhos indies. E eu tinha escutado já muita gente falando bem do blues. E aí eu achei lá o preço dele estava R$ 10 quando eu comprei. E aí eu vou dizer, eu nunca li do Robert Crumb, eu sei da importância dele, mas eu nunca li o Robert Crumb. Então essa vai ser a meu primeiro contato direto com o Robert Crumb. Depois faço uma resenha sobre isso pro Nerd Geek Feelings. Vai lá no Nerd Geek Feelings, curta a página lá do Facebook. E aí, qualquer coisa, se for legal mesmo, eu venho aqui no vídeo e falo. Vamos lá. Orlando, da Virginia Woolf, uma grande novelista britânica. Eu sempre falo muito bem da Virginia Woolf. Apesar de eu li pouquíssima coisa dela. Mas eu tô numa vibe que dois autores que eu tô mais contemporâneos que. Não, contemporâneos é a palavra errada, mais antigos, no embromation mesmo. Eu tava querendo ler um pouco, era Virginia Woolf e Júlio Verne. Eu já comprei um monte de coisa de Júlio Verne, e aí eu queria pegar um da Virginia Woolf. Eu peguei Orlando. Vou sinceramente, isso aqui é um tiro no escuro, eu não faço a menor ideia de como é que é, mas eu vou ler. Tem O Homem Bicentenário do Isaac Asimov, uma versão de bolsa da LPM. Eu sempre quis ler Isaac Asimov também, primeiro contato com Isaac Asimov, viu? Dá pra garimpar muita coisa legal no Seboterapia. Tem. Ah, esse aqui é especial. Kaori, o Samurai Sem Braço e. Não, cadê? Não. Aqui. Kaori, o Coração da Vampira. Eu comprei, da última vez que eu comprei na Seboterapia, eu comprei o primeiro livro da série da Kaori. Ela é uma vampira da escritora brasileira Julia Moon. E eu gostei muito do primeiro livro. E eu conheci a autora pela coleção Sobrenatural que a VEC, a editora VEC, lançou. E aí eu fui atrás dos trabalhos delas e quando eu vi que tinha lá, eu peguei a continuação. Se eu não estou enganado, esse aqui é um spin-off. E aí, depois qualquer coisa que eu terminar de ler a trilogia, eu faço uma resenha em vídeo que é pra quem acha que não tem literatura boa, nacional, isso aqui é um prato cheio, principalmente quem gosta de vampiro. E pra quem acha que Crepúsculo, de certa maneira, ofendeu os vampiros clássicos, pode ir nisso aqui sem confiança, e pra você que gosta de Crepúsculo, também pode ir na confiança. Vamos lá. Rick Riordan, As Provações de Apolo. Eu li Percy Jackson, li Heróis do Olimpo, reli Heróis do Olimpo, reli Percy Jackson, li o primeiro do Magnus Chase, não li o outro não comprei os livros, por causa que eu achei que tava ficando muito mais do mesmo. E aí o livro tava R$ 10, peguei pra dar uma lida, por causa que, por mais que hoje em dia o Rick Riordan não seja mais meu autor infanto-juvenil favorito, o trabalho dele foi fundamental para me
me fixar como um leitor de fantasia, um leitor em si, que se não fosse pelo Percy Jackson, por certeza eu não teria continuado a ler. E aí eu peguei as provações de Apolo, e agora dá uma chance pra ele, ver como é que é a obra, e os desdobramentos, torcer pro Léo Valdez, melhor personagem, aparecer nesse aqui, fazer uma ponta. Isso aqui. Eita, esse aqui. Isso aqui é outra coisa especial. Tem mais aqui. Tem uma outra coisa especial pra mim que é a série da Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. Deixa eu ver se tá certo. Aveyard. Qualquer coisa eu devo ter pronunciado errado, mas é a vida. É, eu já tinha lido Rainha Vermelha e eu adorei o livro. E aí eu li a continuação, mas não, foi emprestado, eu não tinha os livros. Aí uma vez no sebo em São Paulo eu comprei a Rainha Vermelha e aí eu mostrei pra uma prima minha. E ela leu, ela adorou, ela sentiu todas as mesmas sensações que eu senti, ficou com raiva do meio, por aí vai. E eu recomendo isso aqui tanto para público masculino, por mais que seja uma autora, por ser protagonizado por uma personagem feminina, assim, tipo, eu acho que se tem alguém que tem preconceito em relação a personagens femininas, a personagem do livro, a Mary Barrow, ela é tipo um personagem espetacular. Esse aqui é meio que, tipo, é meio que uma coisa meio é, con- não conto de fadas, mas coisa de rei, essas histórias meio de monarquia misturada com X-Men. A vibe é mais ou menos essa. E aí eu tinha o primeiro, e aí a minha prima estava gostando muito de ler, eu decidi comprar os outros livros, tanto pra mim terminar de ler, que eu não terminei de ler a série até hoje, e pra ela, que ela adorou, e talvez eu só afirme ela como uma leitora, assim como o Rick Riordan o Rick Riordan fez, os Percy Jackson fizeram comigo. E eu peguei A Espada de Vidro, que é o livro 2. Peguei o Tempestade de Guerra, que é o quarto livro. Não tinha o terceiro livro. Mas aí eu peguei o Coroa Cruel, que é tipo um spin-off com contos do universo. E aí só falta o terceiro livro, uma Black Friday da vida aí, um outro sebo que eu achar eu pego completo, não tem pressa quanto a isso. E os últimos dois que eu peguei lá foi o Gatos Guerreiros, que é uma série que o povo já tinha elogiado muito pra mim. É outro tiro no escuro, eu só escutei uma crítica positiva, eu vou dar uma chance. Tempestade, eu não sei se é o primeiro livro, mas era o que tinha lá. E o último que eu peguei foi o Júlio Verne, que eu tô numa fase que eu tô lendo muito o Júlio Verne. O cara eu peguei esse O Raio Verde porque 20 mil léguas submarinas, Volta ao Mundo em 80 dias, Verso da Terra são histórias que todo mundo dele conhece essa. Só que eu tô lendo 20 mil léguas submarinas, o próximo Volta ao Mundo em 80 dias, e são histórias que eu já vi os filmes, já vi várias versões, várias menções a elas. Então eu queria pegar uma coisa que eu desconhecesse completamente do Júlio Verne. E eu achei isso aqui, Raio Verde. Eu não faço a menor ideia sobre o que é, mas é Júlio Verne. Eu vou dar uma chance. E se ele me conquistou com o que ele já fez anteriormente ali, isso aqui eu espero que não seja diferente. E última caixa é da Amazon também, o Book Friday, frete grátis, né? A gente faz isso. Aí, vamos lá. Aqui é a compra da Book Friday lá. Eu peguei o Matadouro número 5, Matadouro 5 do Kurt Vonnegut. Vonnegut, que é o nome dele, pronúncia, gente. Que é outro livro que tem ficado muitas críticas boas dele, foi lançado pela Intrínseca. Capa dura, bonitinho ele, que outro que eu tava doido pra ler também, a capa é bonita pra caramba.
Esse aqui eu já tinha meio que sei um pouco um plot da história como é que é, mas eu não vou falar o que eu acho. Eu não vou falar assim sobre o que eu escutei de ouvido porque eu quero tirar minha própria conclusão depois. Eu não quero dar um tiro no escuro aqui e depois ser meio hipócrita. E eu peguei isso aqui também, ó. O Corvo, do James O'Barr. Isso aqui é o quadrinho, ele é um outro quadrinho indie tão importante quanto. Tipo, isso aqui é uma série de quadrinho indie. Ele não é do mesmo tipo. Do tipo de história como uma coisa meio Robert Crumb da vida. Ele pega mais para um outro tipo de nicho. É um quadrinho indie, foi lançado de forma independente, mas fez muito sucesso, tal qual o Tartarugas Ninja, por exemplo. E teve o filme com o filho do Bruce Lee lá, o Brandon Lee, que ele morreu durante as filmagens, que tem toda a história sobre isso. E outra que eu escutei muitas críticas positivas, só que isso aqui eu já tava um tempo que eu já vi o filme com o Brandon Lee. Eu gostei pra caramba do filme e tem muitas histórias que o autor fala sobre isso, inclusive, tipo, não é um quadrinho que leve pelo que deixa eu entender aqui, mas que a edição que a Dark Side fez tá lindíssima e eu vou dar uma lida, uma conferida nele aqui. E antes de terminar o vídeo, por tudo isso aqui de leitura, eu tô pensando em fazer alguns vídeos aqui pro canal, só comentando não um livro individualmente, porque eu acho que comentar só um livro de cada vez vai fazer uns vídeos meio maçante. Então eu quero pegar séries de livros, trilogias de livros assim que eu tenho e falando sobre ela aos poucos, ou fazendo algumas listas também de mangás, tipo, que eu já li que eu acho que são bons, nacionais no caso, porque para fazer lista de mangá estrangeiro, aí é partir de gosto para cada um. Lógico que vai ser baseado no meu gosto a lista. Mas, né, sobre mangá nacional, eu tô com. Eu já tenho alguns mangás nacionais que eu já li. Eu fiz uma compra recente no Craft Comic Books. Tem muita coisa. Eu pretendo fazer uma no Estúdio Armon também. Estúdio Armon que eles estão com o projeto no Catarse. Se você ver aí, Harmonique, se eu não estou enganado, que é o nome do projeto deles. Da apoia lá, que eles estão fazendo muita coisa da hora. Lançaram recentemente o Oxente, que eu não mostrei aqui porque eu não acho o envelope que entregaram. O... Então, basicamente isso. É, então, se você escritor aí que tem um quadrinho no Craft Comic Books e quer que eu dê uma analisada neles, assim, fala que eu vou colocar aí na minha lista de quando eu for pegar mais coisas no Craft Comic Books e eu vou fazer uma lista show dos que eu acho, na minha opinião, os melhores quadrinhos nacionais. Do que eu já li, no caso, eu não vou ficar colocando coisa que eu não li aqui ainda. Mas se gostou do vídeo aí, sei lá, dá um like se quiser, se quiser dar dislike, comenta se quiser, a vida é sua, livre-arbítrio, paz, vida longa e próspera, outras frases de efeito hollywoodiana, tchau.